Olá, queridos crianças e mamães, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos gravar as 3 últimas receitinhas deste bloco, pães, patês e companhia. São receitinhas fáceis que vocês vão aprender rapidamente e tenho certeza irão gostar muito. Vamos começar pela primeira do dia. Chama assim, pão de batata recheado. Eu vou explicar o passo a passo para vocês, mas é muito simples. Vocês sabem, qualquer dúvida é só ler a receitinha aqui e eu a escreverei também na descrição do vídeo, tá bem? Então, vamos começar. Nós vamos fazer hoje esta gostosura. Eu digo gostosura porque é uma receitinha fácil e realmente ficou boa, ficou muito boa. É um pãozinho de batata recheado com frango e requeijão daquele mais grosso. Olhem que delícia! E depois, na hora de comer, vocês dão... Esse daqui está frio, né? Porque eu já fiz ontem para mostrar para vocês esta receita. E hoje faremos uma outra para vocês aprenderem o passo a passo. Mesmo frio, vocês colocam um pouquinho no forno, fica uma delícia para um lanche da tarde. Tá bem, queridos? Então, vamos começar. É muito simples, é muito simples. Nós já temos aqui todos os ingredientes. Então, como eu digo sempre para vocês, essas receitinhas que eu ensino aqui no canal, elas são muito fáceis e não tem grandes critérios para serem feitas. Nós vamos começar esta receitinha, pão de batata recheado. Então, nós vamos começar pela batata. Eu cozinhei 3 batatas médias, 3 batatas médias, que vai dar na medida certa. Cozidas, espremidas e um detalhe, passadas pela peneira para ela ficar fininha assim, ó, tá? Então, ela foi cozida, espremida e passada pela peneira para não ter nenhum gruminho de batata, tá bem? A ordem dos ingredientes não importa. Vocês começam por onde vocês quiserem aqui nos ingredientes. A única restrição é o sal que vocês vão colocar por último de tudo na receita. Então, vamos começar por aqui, ó. Nós temos quase uma xícara, é mais ou menos 1/3 de xícara de leite, se for morno, melhor, nunca quente, ou temperatura ambiente, como está o meu aqui. O meu está na temperatura ambiente. Junto a este leite, um envelopezinho de fermento biológico seco. Fermento biológico seco. E logo em seguida, junto também o açúcar, que é 1 colher de sopa de açúcar. Então, mexo bem, ó, mexo bem até dissolver açúcar e fermento. Enquanto isso, eu junto 3 xícaras de farinha. A ordem não importa. Quiserem colocar a farinha primeiro, a batata depois, o ovo depois, a manteiga depois, sem problemas. 2 restriçõezinhas, aquelas que eu falei para vocês.
o sal fica por último e o fermento dissolvido no leite. Só isso, tá bom? Depois, 1,5 colheres de manteiga ou margarina, tá? E um ovo. Olha que receita fácil, muito fácil. Um ovo, isso. Aí o meu fermento já derreteu, já dissolveu. Então agora eu coloco na massa. Coloquei na massa. E agora é só mexer. É só mexer. E quando estiver no ponto que já está tudo quase misturadinho, eu passo para a bancada. Daqui a pouquinho nós vamos colocar a mão na massa. Já contei para vocês em outras receitas, desde o comecinho do nosso canal, que as regrinhas de higiene têm que ser observadas, elas terão que estar sempre aqui, ó, na cabeça. Mãozinhas limpas, unhas cortadas, tira anel, tira pulseira e vamos para nossa massa, tá? Ó, aí, colocando a mão na massa, agora, neste estágio de já quase tudo mexido, eu coloco o sal. Coloco o sal e amassamos tudo. Amassamos tudo. Vocês lembram naqueles outros pãezinhos que a gente falava rasgar a massa? Esta daqui nós vamos sovar bastante. Qual é a diferença de rasgar a massa e sovar? Vocês estão percebendo que esta massa é um pouquinho mais grossa, como diz assim, mais compacta do que aquelas que fizemos anteriormente no pãozinho de fubá, no pãozinho algodão, todos aqueles pãezinhos que nós já aprendemos, elas eram mais moles. Esta daqui tá mais dura, então nós vamos sovar bastante, tá? Nós vamos sovar bastante. Como eu não vou perder tanto tempo, eu vou explicar tudo. Sovar é isto aqui, ó. Ó, estou sovando. Isto é sovar, ó. Não precisa juntar mais farinha, tá bom? Ela vai pegando a consistência dela depois que ela for bastante sovada. Queridos, sovamos bastante a massa apenas neste momento. Se vocês quiserem salpicar um pouquinho de farinha, pode. Daí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um rocambole com essa massa e vamos cortando aos pedacinhos. Deixa eu pegar a faca. Vamos cortando sem muita farinha, só um pouquinho de farinha que dê para enrolar, tá? Porque eu já falei para vocês que quanto menos farinha a gente coloca na massa, mais fofinho, mais macio fica o pão, tá? Vou cortando pedacinhos, mais ou menos de 50, 40 gramas. Vou embrulhando eles todos para baixo, enrolando e colocando em um lugar, em um prato
salpicado de farinha, só para que ele não grude, ó. Jogando toda a massa para baixo, tá? Fazendo uma bolinha e colocando para crescer. Relembrando, vocês sabem que sempre que a gente usa fermento biológico, a massa terá que crescer 2 vezes. Esta é a primeira. E depois de recheado, eu deixo crescer novamente, que será o segundo crescimento, certo? Então, feito isso, o prato cheio de bolinhas, eu cubro com um plástico e deixo crescer. Quando eles estiverem dobrado de volume, eu vou pegar bolinha por bolinha, vou abrir a bolinha, pode ser com a mão mesmo, pode ser com um rolinho de um pau de macarrão. Vou abrir a massa, vou colocar o recheio e vou fechar o pãozinho com o recheio dentro, refazer a bolinha e deixá-lo crescer pela segunda vez. Entenderam? Muito simples, né? Depois, antes de ir para o forno, o que fazemos? Pincelamos com um ovo batido, né? Para ele ficar coradinho assim. Olha que bonito. Para ele ficar coradinho assim. E colocamos no forno. Muito fácil o pãozinho de batata, né? Quanto ao recheio, eu recheio daquilo que eu gosto. Eu quero rechear de presunto e queijo, eu recheio de presunto e queijo. Eu quero rechear de frango com requeijão, que é o que nós vamos fazer hoje, eu recheio com frango e requeijão. Tá bom, queridos? E aí eu deixo crescer pela segunda vez. Gostaram da receita? A próxima será o recheio de frango que nós fizemos este pãozinho, certo? Até mais!